Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pela Capa, o seu canal de livros e quadrinhos aqui no YouTube. E gente, esse vídeo daqui era para ter saído no final de dezembro, mas tá saindo agora em janeiro, primeiro mês do ano, então tá valendo ainda. Eu convidei vários amigos aí, youtubers, a participarem de um vídeo junto aqui comigo. E eu convidei eles para indicar para vocês algumas das melhores leituras que eles fizeram no ano de 2025, né? Não é necessariamente a melhor leitura, mas uma leitura que eles recomendam muito que vocês façam e que eles fizeram no ano passado. Então, sem mais delongas, eu vou deixar aqui começar o vídeo com eles, né? Teve gente que fez resenhas mais completas, indicações, teve gente que indicou livro, teve gente que indicou quadrinho. Então tem bastante coisa e todos valem muito a pena assistirem. O link para o canal de todo mundo vai estar aqui na descrição e eu altamente recomendo que você vá atrás do canal dessa galera que é todo mundo muito fera. Então, sem mais delongas, bora começar aqui o vídeo. E aí pessoal do Pela Capa, meu nome é Pedro do canal Entre Tiras e eu tô aqui a convite do Rafa para fazer essa indicação para vocês, tá? E eu vou indicar aqui um livro e um quadrinho. O livro que eu quero indicar aqui é Fundação, de Isaac Asimov. Isso aqui é uma série, são 3 livros, tá? Para terminar a série, se eu não me engano são 3. Mas esse primeiro livro já dá uma boa ideia do que se trata isso aqui, tá? Basicamente, o que se trata um cientista, esse carinha aqui, esse senhorzinho, ele desenvolve uma coisa chamada psicohistória, que consegue, é uma história futurista, né? E essa psicohistória ela consegue prever grandes movimentos de massa, ou seja, o que grande quantidade de pessoas vão fazer ao longo dos anos. E como isso é uma ficção científica futurista, ele prevê que o Império Intergaláctico, o Império que toma de conta de toda a galáxia, vai ruir. Então, ele precisa falar pro Imperador isso. Mas será que o Imperador vai acreditar? Como é que vai fazer? Então, o plano do Henry Seldon é basicamente o seguinte: vamos pegar e criar uma fundação, um lugar que vai armazenar todo o conhecimento da humanidade, porque daí o Império vai ruir, a galáxia vai virar uma barbárie, vai ter tempos de barbárie, e aí a gente consegue reconstruir a humanidade com base nesses conhecimentos que a gente vai armazenar nessa tal fundação. Mas será mesmo que esse é o objetivo do Henry Seldon? Será que isso vai dar certo? Tem que ler para descobrir. O quadrinho que eu quero recomendar para vocês aqui é uma fase. É um quadrinho que ele saiu em formato de ônibus aqui, como vocês podem ver. Eu sou um pouco fã de ônibus, mas ele é um ônibus de uma fase de um roteirista muito importante. É um roteirista que ficou muito famoso pela sua fase no Thor, e eu tô falando aqui, claro, de Walt Simonson com o seu poderoso Thor. Isso aqui é um ônibus, ele não está à venda no momento ainda, mas você consegue achar ele na OLX se você quiser comprar. E esse ônibus aqui, a gente tem toda a fase do Walt Simonson, é um bitolão, mas é uma fase muito boa da Marvel, uma fase que não é falada o suficiente. E aqui é basicamente a bíblia do Thor. Você tem a criação de personagens importantíssimos, como o Bill Raio Beta, por exemplo, o vilão do filme 2 do Thor, por exemplo, o Elfo Negro, Malekith, ele é criado aqui pelo Walt Simonson. A gente tem vários conceitos que o Walt Simonson traz aqui, que a gente tem no MCU da Marvel, por exemplo, e não é tão falado, mas é muito bom isso aqui, muito divertido. Eu recomendo bastante vocês comprarem isso. Então é isso, essas foram as minhas indicações e tamo junto. Valeu, Rafa, pelo convite. Olá pessoal do Pela Capa, como vocês estão? Meu nome é Lorena Simili, falo nas redes sociais muito sobre fantasia, ficção científica, e o Rafa me fez um pedido aqui hoje que eu achei muito difícil de conseguir escolher entre as minhas leituras do ano, aquela leitura que me marcou ou aquela leitura que eu indicaria demais para vocês. Então eu decidi ir por um livro que eu li bem ali no início do ano, fiz essa leitura em inglês, mas a gente já tem ele em português aqui, gente, que é A Sombra dos Deuses. Se vocês nunca ouviram falar desse livro, eu vou dar uma palhinha pra vocês dele de forma bem rápida, porque eu sou a pessoa que gosta de falar muito, mas aqui é a primeira publicação que a gente tem do autor John Green. Ele é um autor muito famoso lá fora, ele é super conhecido pelas cenas de batalhas épicas que ele tem.
E eu acho que esse livro super vale a pena você engatar nesse mundo. Como vocês podem ver, tem um dragão aqui na capa, mas esse livro não se resume somente a dragão. É uma alta fantasia em que os deuses caíram. E esses deuses quem são? Basicamente deuses da mitologia nórdica. O autor ele é britânico, ele tem todo um background viking. Então assim, todas as batalhas aqui você vai conseguir imaginar muito bem como aqueles filmes que a gente vê na TV, sabe? Os deuses caíram e as ossadas desses deuses, o que teve de remanescente desses deuses, está ali no mapa. Inclusive, no mapa a gente tem uma cobra gigante, uma ossada de uma cobra que separa esse mapa. E aqui a gente vai ter 3 pontos de vista. A Orca, que é uma mãe que está à procura do filho dela, que acabou sequestrado ali, e ela tem um passado que ela tenta fugir, mas o passado aparentemente procura ela. A gente tem o Varg, que é um ex-escravo. Sim, um ex-escravo. Ninguém entende como que ele é um ex-escravo. Ele conseguiu essa liberdade, ele fugiu, o que aconteceu? E a gente vai ter a Elvar, que é uma mulher que tá querendo sair da sombra do passado dela e se tornar a mulher mais famosa ali. Ela quer glória, ela quer honra, ela quer ser conhecida nas histórias. Então são esses 3 pontos de vista em um mundo completamente diferente de tudo aquilo que você leu. Gente, isso daqui, quando eu li, eu até levei um susto de tanta coisa diferente que eu tava sendo introduzida. É um baita livro, a gente já tem o volume 1 aqui, a trama vai trazer os volumes aí pra frente. Eles acabaram de anunciar que o segundo realmente vem aí no ano que vem. Estou muito na esperança que eles lancem 2 por ano, gente. Acho que vocês vão amar esse livro aqui. E o mangá que eu vim indicar pra vocês é Frieren. Eu acho que se vocês já estão aqui nesse canal há muito tempo, vocês provavelmente já ouviram esse nome, porque o Rafa é super atualizado aí nas coisas que estão saindo. Esse mangá aqui a gente vai ter uma elfa que depois de 10 anos em uma jornada, junto com os heróis, ela voltou porque eles derrotaram o mal. E agora ela vai ter que aprender a lidar com o sentimento de finitude, porque tudo ao redor dela muda, afinal ela é uma elfa, ela vive de forma indeterminada os anos da vida dela, enquanto as pessoas com quem ela passou esse tempo são finitas. A gente vai aprofundar nessa elfa, no jeito que ela vai começar a reconhecer que talvez nesses 10 anos que ela passou com essas pessoas, ela nunca tentou de fato conhecer essas pessoas. Então ficam essas 2 indicações aí pra vocês. Gente, eu falo muito. Desculpa aí, Rafa, na edição. Mas eu acho que vocês vão amar demais. Uma mais leve, depressão, e a outra, guerra, luta e muitas coisas misturadas. É isso, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. E aí, gente, eu sou o Matheus do canal Todd Resenha. Primeiro deixar, claramente meu agradecimento ao Rafa por ter me convidado para participar aqui, para recomendar um quadrinho que foi aí uma das minhas melhores leituras do ano. E assim, esse ano de 2025 foi o ano que eu mais li na vida e eu peguei um quadrinho que ficou ali no meu top 3, que é Fugir, do Guy Delisle. É um quadrinho que eu falei pouco esse ano. Esse quadrinho, ele foi lançado, tá, de cabeça para baixo, pela editora Zarabatana. Esse ano o Guy Delisle vai ficar mais conhecido no Brasil porque ele teve um quadrinho lançado pela editora Comic Zone, que é o Por uma Fração de Segundo, se eu não me engano, vou deixar a imagem dele aí, que é um quadrinho excelente. Mas pra mim, eu não li todos ainda do Delisle que foram lançados aqui, mas pra mim, por enquanto, esse aqui é o melhor, que é o Fugir, que é uma das minhas melhores leituras do ano. Provavelmente segunda ou terceira melhor leitura do ano. E o Guy Delisle, ele gosta muito de fazer quadrinhos biográficos, não necessariamente autobiográficos, mas sempre com algo realista, com pesquisa, por uma fração de segundo. Basicamente é uma biografia, de um cara que revolucionou a fotografia também. Ele faz muitos quadrinhos sobre viagem, como Shenzhen, Pyongyang, crônicas birmanesas, que ele viaja muito ao longo do mundo. E o Fugir, Relatos de um Refém, quadrinho grande, bem bonito, edição bem caprichada e tal. Ele vai, não é um quadrinho autobiográfico, mas é biográfico, ele conhece esse cara, logo no começo ele apresenta, que é um cara que trabalhou com a esposa dele na Médicos Sem Fronteiras. Eu acho que ele trabalhava numa organização voluntária no Cáucaso, tá ele aqui entrevistando o cara, e o cara foi sequestrado e, naturalmente, se ele tá sendo entrevistado, ele sobreviveu, ele fugiu de alguma forma, né? Ou ele foi negociado e tal. Mas aqui no começo, né? Eu não vou falar como que ele se liberta, porque aí é spoiler, né, do quadrinho, embora seja real. Já no começo, aqui no comecinho, a gente vai acompanhar o cara. Toda essa arte aqui, ela vai ser assim, nesses tons, a maior parte. Por quê? Porque ele foi sequestrado à noite e boa parte do tempo no cativeiro não tem luzinha nem nada. Então, a maior parte do tempo ele passa no escuro. Então, tem muitos momentos aqui que ele tá no escuro. Ele é sequestrado. Claramente, esses rebeldes querem pedir recompensa, querem pedir
pedir resgate, porque ele é um médico estrangeiro, né? Ele não é um médico, eu falei médico sem querer, mas ele é um cara estrangeiro, ele trabalha numa ONG, mas que eu me lembre, ele era gerente, alguma coisa assim, ele tinha acesso ao dinheiro da ONG, sabe? E aí os caras vão pedir resgate, né? Porque é um estrangeiro, é envolvido com ONG, com dinheiro e tal, e eles querem o resgate. No começo, a gente não tem muita noção quanto tempo ele vai ficar. Então, eu acho legal ir sem saber muito, porque a gente vai se surpreendendo cada vez mais que passa o tempo, porque a gente não sabe. A gente, tanto quanto ele, o quadrinho, né, basicamente tem diálogo e tal, mas a maior parte é narrado, porque ele tá em cativeiro, sozinho, né? E ele é sequestrado por pessoas que não falam a língua dele, então ele não consegue se comunicar com certa efetividade. Então, muito do quadrinho é narrado, então tanto a gente quanto ele não sabe quanto tempo ele vai ficar ali, né? Então a gente vai acompanhando toda essa incerteza dele, e eu achei isso incrível, acompanhar toda essa incerteza, os pensamentos dele, né? Sozinho ali no cativeiro e tal. Tem muitos momentos aqui que tá claro também, mas tem muito momento do quadrinho que vai estar escuro, porque ele fica muito sozinho também. Então a gente vai ter muitos momentos que nem aqui, que a arte tá mais escura e tal, principalmente quando eventualmente ele sai, mesmo que seja, tipo, às vezes eles levam ele pra tentar telefonar pra alguém, pra negociar e tal, e aí é sempre no escuro e tal. Então é um quadrinho fantástico. Eu achei incrível, um quadrinho que quando eu terminei de ler, no outro dia eu fui feliz pegar ele para ler, porque eu tinha esquecido que eu já tinha terminado e me decepcionei que já tinha terminado. Mas é um quadrinho de 400 e tantas páginas que a leitura voa, porque realmente é um quadrinho muito bom. O deles é um quadrinista fantástico, então deixo a recomendação de tudo dele, mas especialmente o Fugir aí, que foi uma das minhas melhores leituras do ano. Então valeu de novo, Rafa, por me chamar, né? Fala, Rafa. Cara, muitíssimo obrigado pelo convite. Feliz ano novo para você e para todo mundo inscrito aí no seu canal e desejo muito sucesso, cara. Bora lá. O melhor livro que eu li este ano foi Pra Lá do Fim do Mundo, do Larry McMurtry. É um faroeste lançado aqui no Brasil pela última vez em 1887 pela Bestseller. Livro dificílimo de achar hoje em dia, tá? Mas se você encontrar por aí, eu recomendo demais, pois nós temos aqui um dos melhores faroestes já lançados na história, por muitos considerados o melhor faroeste já lançado na história, tá? E fica aqui um parênteses. Num país que consome tanto faroeste em quadrinhos, nós temos aí Tex, Blueberry, Go West Young Man, Índias, Bouncer, Undertaker, Blueberry e tantas outras coisas. Na publicação de livros, faroeste é um gênero praticamente esquecido aqui no Brasil. Infelizmente, precisamos cobrar nossas editoras para que tragam mais, e principalmente para que republiquem este livrinho aqui, que, como disse, é considerado um dos melhores. E a história aqui, galera, olha, vou ser bem sucinto. Quem já assistiu a série 1883, é uma série derivada da série Yellowstone, vai captar muito o que eu quero dizer aqui, tá? Porque aqui nós vamos seguir dois ex-Rangers, Rangers texanos já aposentados. Eles vivem lá na cidade de Pombo Solitário, uma cidade fictícia na divisa do Texas com os Estados Unidos, e eles resolvem mudar de vida, por isso eles invadem o Texas, roubam milhares de cabeças de gado e alguns cavalos, reúnem uma galera e resolvem fazer a trilha do Oregon para buscar vida nova lá em Montana. E aí nós vamos ver eles enfrentando todo tipo de sorte e azar no meio dessa travessia. Amores, paixões, dramas, enfrentamentos com a justiça, enfrentamentos com os boiadeiros, bandoleiros, selvagens, índias, até mesmo problemas com a natureza, com tempestades, com animais, com doenças e tudo mais. Baita de um livro, baita de uma experiência, mas como eu sei que é difícil de achar isso aqui, eu trouxe também Elric, publicação do Pipoca e Nanquim, a melhor fantasia que eu li esse ano. Facilmente aqui vem compilado 4 livrinhos e a gente vai acompanhar este albino Elric de Meno e Boné por suas andanças pelo mundo. O livro funciona aqui quase como contos, né? Porque são 4 histórias, mas 4 histórias bem curtas, estão quase aí no limite para serem uma novelas e não romances, né? E galera, eu gostei demais, eu aposto que vai ter outras pessoas aqui que vão falar sobre isso também, mas enfim, Elric é um meniboniano que ele vai muito contra a espécie dele. A espécie dele é ter uma alta cultura, uma alta sociedade, mas a cultura dela é totalmente sem a nossa moral e a nossa ética com relação a diversos itens como tortura, morte, tratamento de civilizações consideradas aí menores e tudo mais, né?
Então o Elric ele é meio contra essa parte bárbara da civilização dele. Ele tenta ir contra isso no Império, principalmente no primeiro livro, né, onde ele tem uma disputa muito grande com o primo dele, Iorkon, que acha que o Elric não é um Meniboniano de verdade. Já a partir da segunda história, a gente vai ver o Elric andando por aí. É uma história fantástica, aliás, né, dele entrando no sonho para tentar resgatar uma princesa, um sonho malucaço. E o Elric tem também a sua tradicional espada Stormbringer, e o segundo volume já está para sair. Aproveitando, vou falar também do meu quadrinho favorito esse ano, bem rapidinho, que é a publicação de Conan pela Titan Comics. Li bastante coisa, não tanta coisa assim de quadrinho esse ano, mas essa daqui com certeza foi a que mais me divertiu, tá? A Espada Selvagem não me divertiu tanto assim não, mas todas essas publicações aqui que saiu pela Panini, que cada é bimestral, né? Cada edição trazem duas. Cara, isso daqui me divertiu demais e eu tô ansioso pela continuação dessa revista aqui. Já fiz até mesmo assinatura a partir do número 9, então tô no aguardo aqui do lançamento, tá certo? Valeu, Rafa. Sucesso. Até a próxima. Valeu! Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Andrew do Arsenal Books e antes de falar sobre a minha melhor leitura de 2025, eu queria agradecer o Rafa por ceder esse espaço e fazer essa dinâmica iradíssima para compartilhar a nossa leitura favorita de 2025. E eu quero trazer para vocês um dos escritores que eu tive contato primeiramente no ano passado, em 2024, e ele me arrebatou de cara. E eu passei a partir daquele momento ali a colocar ele no meu top autores e ter a certeza de que ao menos um livro dele eu quero ler por ano. Estou falando de Cormac McCarthy e em 2025 eu li, e foi o meu livro favorito, Onde os Velhos Não Têm Vez. Para quem estiver associando, sim, esse aqui é o que tem a adaptação dos irmãos Coen, Onde os Fracos Não Têm Vez, vencedor de 4 Oscars. Seguinte, pessoal, vou fazer uma breve sinopse e depois eu trago as minhas percepções do porquê essa obra foi tão marcante. Aqui nós vamos acompanhar um personagem protagonista, ou muito próximo de um protagonista, ao menos por grande parte da obra, que é o Lenly. Ele é um caçador e numa dessas jornadas de trabalho ele vai para o deserto e ele acaba se deparando com uma cena de guerra. Uma negociação aparentemente fracassada entre traficantes que resultou na morte de inúmeras pessoas e nesse meio do caos ele acha uma maleta com milhares de dólares. A partir daquele momento ele toma uma decisão que sabe que vai mudar a sua vida. Ele toma essa maleta para ele e começa a mudar a sua vida para que ele consiga fugir com o dinheiro, porque ele sabe que ele não está lidando com boas pessoas e que alguém vai vir atrás dessa maleta de dinheiro. E os traficantes eles contratam uma figura nefasta. Anton Chigurh é um psicopata de marca maior, talvez um dos maiores psicopatas que a gente viu no cinema e também na literatura, vai atrás da maleta de dinheiro e não interessa na posse de quem ela estiver. Se ele tem uma missão, ele vai fazer de tudo para cumpri-la, matando quem ele tiver que matar no meio do caminho. E nessa perseguição de gato e rato, obviamente um rastro de sangue vai ficando para trás e a gente tem a figura do xerife Bell investigando o que está acontecendo. E é principalmente por causa do xerife Bell que eu coloco essa aqui como a melhor leitura de 2025. Na abertura, praticamente de todos os capítulos, nós vamos ter mais ou menos um monólogo. O xerife Bell contando algumas experiências que ele passou ao longo da sua vida de serviço, e é justamente nesses pensamentos do xerife Bell que tu consegue compreender o título, Onde os Velhos Não Têm Vez. O xerife Bell ele se coloca como um homem fora do tempo. Essa aqui é uma obra ambientada em 1980, e o xerife Bell ali já é uma pessoa mais velha, ele não consegue se adaptar ao rumo que o mundo está tomando, aos pensamentos que vão surgindo, a como a sociedade está se enquadrando nessa nova realidade, e ele sente que ele está ficando para trás, e ele começa a colocar esses anseios por parte dele nesses pensamentos. É sensacional, e é através desses pensamentos que vocês vão ter questionamentos marcantes que estão vigentes e são pautas de debate, ou melhor, deveriam ser pautas de debate ainda hoje, mas são tratados muitas vezes como tabus. E o Cormac McCarthy ele te expõe aqui eles sem pudor, e ele incomoda, cara. É um autor que não está preocupado em ser indigesto ao longo da escrita dele. Um livro violento, um livro visceral, um livro cru. Como eu disse, Cormac McCarthy não tem problema nenhum em te mostrar violência. Na verdade, a violência
faz parte da essência da obra dele. Ele te mostra o quão banal, muitas vezes, a vida do ser humano ela é tratada dentro da sociedade. É sensacional isso daqui. É uma paulada de 250 páginas, um livro curtíssimo, mas um livro que vai fazer eu refletir por muitos anos ainda. Eu deixo aqui a recomendação. Quem ainda não teve contato com Cormac McCarthy, está aqui uma boa porta de entrada para a literatura do autor. Leiam McCarthy, ele tem muito a dizer para todo mundo, beleza? Fica aí a minha dica, a minha melhor leitura de 2025. E Rafa, mais uma vez, valeu pelo convite. Eu vou ficando por aqui e a gente vai se falando. Aoba, pessoal do Pela Capa, tudo certo? Eu sou o Luiz do Antiplano, o único canal de cultura do mundo, e o Rafael me chamou para indicar um quadrinho que eu acho que todo mundo deveria ler e talvez não tenha lido, que foi lançado em 2025. E eu trouxe para vocês a primeira obra da nova editora que entrou no mercado, que é a Poptopia. Eles lançaram o Texas Kid My Bro, o primeiro quadrinho do catálogo deles, e eles já chegaram com um dos que entrou assim nos meus melhores do ano. É um quadrinho que vai falar, não é sobre faroeste, não exatamente, mas vai falar sobre um cara que ele é filho de um grande criador de quadrinhos de faroeste, como se fosse o Maurício de Souza do faroeste ali nos Estados Unidos. E esse cara tá tentando ter uma vida de quadrinista sem se basear na vida do pai dele. O problema é que todo mundo vive comparando ele com o pai, e o problema maior ainda é quando o personagem que o pai criou aparece na vida real e começa a roubar o lugar dele como filho. Então a gente vai ter um pai puto com o filho, porque acha o filho um frouxo, um filho tentando disputar um lugar com o personagem, que é na verdade o filho de verdade desse pai, e tudo isso nele tentando criar um próprio quadrinho para tentar sair dessa sombra do pai dele. Um quadrinho excelente, recomendo para todo mundo, vão atrás. Muito obrigado, Rafael, pelo convite e até mais. Eu sou o Lucas do canal Tentando Ser Leitor e eu vou indicar para vocês O Mito de Sísifo, do Albert Camus. Rafael, acho que você estava nos planos de fazer um vídeo sobre esse livro, mas, desculpa, tinha que ser esse. Eu já queria começar falando que eu não quero ter nenhum ar de super entendedor da obra, porque eu mesmo entendi uns 30 a 40%. E para mim já foi a melhor leitura. Isso aqui eu acho que é um desafio para todo leitor, mas por ser um ensaio filosófico mesmo, não é uma literatura, romance, algo mais simples de se entender, mas é mais desafiador simplesmente por ser um ensaio filosófico, conectar os pontos de pensamento certinho, porque o Albert Camus escreve muito bem. Ele não é aquele tipo de filósofo que você não vai entender uma palavra do que o cara escreve. Ele escreve muito bem, o único desafio nosso na leitura é conectar todos os pontos. E aí, só para dar uma instigada na curiosidade, vontade de ler, eu vou citar aqui o primeiro parágrafo e o último. A primeira citação diz o seguinte: só existe um problema filosófico realmente sério, o S. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. E ele termina o livro falando: é preciso imaginar Sísifo feliz. Como é que o cara começa o livro falando se a vida vale a pena ser vivida e termina pedindo para você imaginar o Sísifo feliz? Foi um cara condenado a empurrar uma pedra morro acima eternamente. Antes de tudo, aqui vai um aviso importante. Como esse aqui é um ensaio filosófico, não existe spoiler. Eu te mostrei o final, mas isso não afeta em nada a sua experiência na leitura. Quanto mais informações você souber, mais você vai entender. Como eu falei, eu não sou entendedor do livro, eu entendi só uns 40%, mesmo assim eu gostei muito. Eu vou passar tudo que eu aprendi, contexto histórico do livro, para você se interessar também por essa leitura aqui. Ele foi escrito em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, onde o absurdismo ganhou bastante força. E aí, falando um pouquinho mais do conceito absurdismo, muita gente acaba confundindo e chamando o Camus de existencialista, mas ele é um absurdista, tem uma diferença entre os dois. Às vezes dá essa confundida porque o absurdismo trata da existência, se a vida vale a pena ou não ser vivida, mas existencialismo e absurdismo são conceitos diferentes. O existencialismo, mais famoso pelo escritor o Sartre, ele fala que a existência do ser humano precede a essência. Vou dar um exemplo que ele mesmo fala no livro, que é uma tesoura, quando ela
ela já nasce com um objetivo, que é cortar papéis. Ela já tem a sua existência muito bem pré-estabelecida. O humano não. O humano ele nasce sem sentido, mas ele é livre para criar o seu próprio sentido. Esse é o existencialismo. O absurdismo, ele fala que a vida não tem sentido e você tem que aceitar que a vida tem sentido e não dar um sentido para a sua vida. Só assim você vai conseguir imaginar o Sísifo feliz. Inclusive, o Camus e o Sartre eram parceiros, eram amigos, né? Mas eles acabaram tretando por críticas, um da filosofia do outro, críticas políticas também. Eles acabaram rompendo a amizade. Agora eu já dei um breve contexto histórico, que é para entender melhor o conceito do absurdismo, para você já entrar situado. Mas agora vamos para o conteúdo do livro em si. Já começando por quem é Sísifo. O que é o mito de Sísifo? Sísifo foi um rei que enganou os deuses. Ele foi castigado pelos deuses eternamente a fazer esse ciclo. Empurra a pedra para cima, vê ela cair, depois empurra ela de novo, né? Um trabalho inútil, sem esperança. Mas dá para linkar um pouco aí com a nossa rotina, né? Acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir. E aí entra o Camus com o absurdismo. Como que a gente pode ser feliz diante desse absurdo? E aí, entrando mais ainda no livro, ele é separado por alguns capítulos e subcapítulos. O primeiro deles é o raciocínio absurdo. A primeira parte nós já citamos aqui, que é se a vida vale a pena ser vivida. Uma curiosidade rápida sobre a segunda parte, que é os muros absurdos. Durante o livro ele vai citando vários autores, Dostoiévski, Kafka, que podem ser autores que aderem ao absurdismo, mas a curiosidade que eu ia falar é que quando ele vai falar do Sartre, ele cita ele assim, essa náusea, como diz um autor dos nossos dias, é também um absurdo. Para você ver, né? Por causa de uma treta aí entre eles, ele acaba não citando o Sartre na obra dele. Ele fala como, um autor aí dos nossos tempos. Mas aí passando pro subcapítulo que eu mais gosto, que é esse aqui, o S filosófico, ele diz o seguinte: não é porque a vida não tem sentido que você deve tirar para a própria vida. E ele também cita outra coisa que é parte espiritual, né? Meio que um salto de fé. Quando você tenta explicar o absurdismo dando um fim à vida, um sentido em algo superior, Deus, alguma coisa, você está cometendo um S filosófico. Porque afinal você não está aceitando o absurdismo totalmente. Você está dando um sentido para a vida lá no final, ou durante a vida mesmo. Aí já pulamos para o homem absurdo. Aí aqui nesse ele cita alguns personagens da literatura. Goethe, Dom Juan, o Hamlet do Shakespeare. Vamos dar uma passada rápida aqui para o Dom Juan. Dom Juan, mais conhecido como o Cafajeste, o Conquistador. Aqui ele dá um exemplo de absurdismo, não, mas não que é pra gente seguir na linha do Dom Juan, né? O Dom Juan ele não busca sentido em uma mulher só. Ele pega várias mulheres, mas cada uma como se fosse única. Ele não busca sentido na eternidade, ele busca sentido na experiência. Cada experiência para ele é única, ele vive como se fosse a última. Óbvio que ele está citando uma caricatura, a gente pode linkar aí com experiências de vida, né? Aí depois vem o capítulo A Criação Absurda. Esse capítulo eu confesso que não consegui absorver muita coisa, então eu vou passar batido. Só que ele é falar um pouco sobre absurdismo, arte, dar uma relacionada nessas duas coisas. E agora chegamos no final, que é o mito de Sísifo. E aí vem a pergunta: como que é possível imaginar Sísifo feliz? Dele só empurrando a pedra lá para cima, espera ela cair, depois empurra de novo. Seria ele meio que vivendo na revolta, aceitando que a vida não tem sentido, ali não tem esperança, ele não vai sair daquilo. Quando ele aceita aquilo, o destino se torna dele, a pedra é dele. É meio difícil de relacionar, como que eu vou imaginar Sísifo feliz se eu é um cara sem esperança? Mas é justamente isso, ele encara o absurdo de frente e aceita o destino dele. Ele não recorre ao S filosófico, que seria, um Deus vai vir e vai me salvar disso aqui. Não, ele aceita que o destino dele é aquele castigo e é preciso imaginar ele feliz assim, diante desse absurdo. E é isso, essa é uma parte do mito de Sísifo e do conceito absurdismo. Igual eu falei, eu entendi uns 40% da obra, mas o Camus ele tem outras literaturas que ajudam a entender o absurdismo, como O Estrangeiro, A Peste. Eu achei legal trazer esse aqui, porque uma das nossas leituras aqui no canal do Rafael vai ser A Peste, que ele trata bastante do absurdismo também. Só que diferente daqui, que é um ensaio,
que vai ser uma literatura. Então, para você conseguir entender melhor alguma das obras, eu recomendo você ler antes, tanto antes ou como depois. Mas eu acho bom você ler esse ensaio, que aí vai dar um melhor entendimento. E é isso, é esse livro que eu tinha para indicar. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no meu canal, Tentando Ser Leitor, e no canal do Rafael Pela Capa, e fica de olho na próxima indicação que vem aí no vídeo. Oi, eu sou o Grinsauro, eu já queria agradecer com antecedência estar participando aí desse vídeo sobre recomendações de livros que eu li em 2025 e foi bastante difícil pra mim escolher um único livro pra trazer aqui nesse vídeo, né, sabendo que o tempo não é tão longo assim, porém eu resolvi escolher um livro que ele agrade a maioria das pessoas que forem atrás e quiserem ler também, então eu quis ir um livro que talvez não fosse tão nichado, né, como alguns muito hardcore de fantasia ou alguns muito hardcore de sci-fi, e eu resolvi trazer um livro que eu li em 2025 que não necessariamente é um livro atual, porém se faz bastante atual por toda a história e por toda a narrativa dele, e sim, o livro que eu resolvi trazer aqui é O Senhor das Moscas, né? E se você não conhece esse livro, que é bastante difícil, eu imagino, de não conhecer pelo menos o que se passa a história dele, nós temos basicamente crianças que ficam perdidas numa ilha e elas começam a desenvolver e criar uma sociedade a partir daquele ponto inicial daquelas crianças, enfim, que estão ali perdidas sem saber o que fazer, sem uma supervisão de algum adulto, e nós temos personagens muito marcantes nessa narrativa, que cada um de forma independente vai acabar assumindo um papel, e esses papéis vão ser muito importantes para a gente entender como vai funcionar toda essa sociedade criada e desenvolvida por essas crianças. E o que mais me impressiona em toda a história desse livro é exatamente entender e ver como essa parte da sinceridade, da honestidade e até da falta de percepção das crianças, né, sobre a maldade, sobre o que é intrinsecamente ruim ou o que é intrinsecamente mal, né, que não necessariamente é intrínseco a isso, mas sim exatamente como isso vai sendo desenvolvido ao longo do livro, né, e como o autor vai trazendo isso pra gente e como isso é trabalhado de uma forma muito interessante também. E é isso, pra mim é um livro que vai agradar a maioria dos públicos, seja você um leitor de fantasia, um leitor de sci-fi, um leitor de romance. Eu acho que ele muito mais é um livro pra gente refletir sobre a sociedade. Ele traz muitas coisas que mesmo na época, se a gente converter pro que a gente tem hoje em dia, seria trazido de uma forma muito interessante. A gente poderia ter um diálogo sobre tudo aquilo, né? Eu queria trazer um livro com essa ideia também de não ser só uma história, de não ser só um entretenimento. Não que eu ache um livro de só um entretenimento seja algo ruim, não, porque meu canal é basicamente lotado disso, porém, eu queria trazer aqui, como é muito difícil escolher um só, eu quis trazer o que eu achei que faria mais sentido, teria mais significado, e enfim, a gente conseguiria explorar mais assuntos e temas nele. Então, foi basicamente essa minha escolha, não me julguem, é isso. Um abraço e até a próxima. Pela Capa! Olá, eu sou o Rodrigo, eu sou host do podcast Gibifire e hoje estou aqui a convite do meu amigo Rafa Prata para fazer a última indicação de gibi, a última lista de compras de 2025, e eu decidi dar uma roubadinha, eu decidi fazer sobre uma série inteira. Eu vou falar sobre Something is Killing the Children, publicada aqui no Brasil pela editora Devir. No próprio podcast do Gibifire, a gente já tem conversado bastante sobre Something is Killing the Children, né? Mas como eu tô aqui com o auxílio visual, eu vou me permitir a falar um pouco mais sobre a extensão de Something is Killing the Children. Aqui no Brasil, a Devir já publicou 3 volumes, compilando 35 volumes originais da editora original, que é a Boom Studios, o que comporta 2 arcos principais e um flashback. Nessa história, a nossa mocinha aqui, a Erica Slaughter, ela caça monstros, usando facas, usando trabucos, usando motosserras para destruir esses monstros que caçam criancinhas durante a noite. Só por causa disso já seria bacana. Os roteiros de James Tynion IV e os desenhos de Wertel Dell'Edera já são inacreditáveis, minha gente. Mas ainda tem mais, tem mistérios, desenrola tramas inacreditáveis. Por quê? Não é só chegar e tacar o sarrafo nos monstros. Muitas coisas vão entrar no caminho da própria Erica Slaughter. Os monstros vão ficando difíceis. Pessoas que não entendem de monstros, tipo a polícia, também vai
interferir com a Erika Slaughter. E, por acaso, a Erika Slaughter não gosta um pouco das regras da casa de Slaughter. Todos essa casa de Slaughter são assassinos de monstros, né? Eles usam essas máscaras com dentes e eles caçam monstros. E tem regras, só que a Erika não concorda com muitas delas. Então a própria casa, a própria família de Erika, às vezes vai entrar no caminho dela salvar as crianças. Muito show de bola, muito legal. Aqui no Brasil também, em novembro, a Devir anunciou o primeiro spin-off da série, que é Book of Slaughter, né? A publicação ela é com 3 TPBs, né? Esses 3. A Devir decidiu publicar tudo em um volume único, que seria House of Slaughter, House of Cutter e House of Butcher, tudo em um único volume. Essa publicação nada mais é que um databook, por assim dizer, porque a personagem principal aqui, a Maxine Slaughter, ela quer se tornar uma máscara preta. Por isso, ela tem que estudar muito. E ela tem que ler os livros da casa Slaughter, os livros da casa Butcher, os livros da casa Cutter, né? Em breve também aqui no Brasil. Mas assim, gente, essa é talvez a segunda vez que eu tô lendo Something's Kill the Children. Lá no começo, acho que veio aqui 2020, 2019, agora não lembro direito. Eu fui atrás de Something's Kill the Children e não gostei. Não gostei nem um pouco. Pra mim, era uma aventurinha qualquer coisa. Assim, eu tentava avaliar a obra pelo que ela é, falava, nossa, tem plot twists magníficos, o desenho é legal, mas não me pegou. Então, eu não tava lendo. Chega o 2025, eu tava conversando com uma amiga e ela falou, queria ler essa parada, né? Eu falei, não, deixa disso, essa série aí não é nada. Mas a gente combinou de ler juntos. Daí eu comecei a ler, fui lendo e fui revendo as minhas próprias decisões, as minhas próprias opiniões, principalmente quando eu entrei nos mundos dos spin-offs de Something's Kill the Children. Por exemplo, existe o House of Slaughter, a casa de Slaughter. Ela vai acompanhar personagens paralelos. Por exemplo, Scarlet acompanha um Máscara Vermelha. Porque nem todo mundo usa uma máscara preta. Tem a máscara vermelha, azul, branca. Então, cada um desses volumes vai acompanhar um personagem diferente dentro da casa de Slaughter. E é magnífico. É inacreditável esse mundo de assassinos de monstros. A casa de São Jorge é inacreditável. E eu me apaixonei mesmo foi com a história do irmão da Erika. No primeiro volume de House of Slaughter, a gente tem a história de Jace, não, esqueci o nome dele, Aaron, o Aaron Slaughter, tem a historinha, o flashback dele com o seu primeiro amor. Inacreditável, são 2 arcos completos até hoje, então são 6 desses TPBs. Por enquanto, a Devir não sinalizou que vai os trazer, mas são a minha parte favorita de Something's Kill the Children. Não é a personagem principal, embora eu adore a Erika, o universo se expandiu de uma maneira inacreditável. Essa era uma opinião, até para mim, assim, ao longo do ano foi essa a opinião. O problema, minha gente, é que este ano, ali em outubro, a Boom soltou um especialzinho único que chama Something's Kill the Children Number 0. Eu recém importei essa edição porque ela não está compilada em lugar nenhum. Então, além dos spin-offs, tem esse tipo de problema. Tomara, né, que a Devir fique atenta para isso e compile em algum lugar. Mas isso aqui, cara, ressignifica toda a jornada da Erika. Então, eu estava realmente acompanhando por causa dos spin-offs, mas esse especial me trouxe de volta. Vocês podem ver, ele é um flashback. E, gente, eu tô muito animado para ver o que vai acontecer nessa jornada. Recentemente, o James Tynion falou que a série vai ter 100 números. 100 single issues. Então vai ser, sei lá, 8 desses TPs que a gente tem aqui no Brasil. Sem falar dos spin-offs, que atualmente estão em hiato, mas podem voltar a qualquer momento também. Vai ter o crossover com
o Monstro do Pântano, que vai ser muito doido também. Estou muito animado para ler esse crossover. E agora, mais que nunca, acompanhando a jornada de House of Slaughter, de Erika Slaughter, em tudo que eu posso me agarrar. Gente, fica aqui a minha indicação dessa jornada incrível, que pelo andar da carruagem vai se manter incrível por muito tempo. Opa, voltei aqui no vídeo. Gente, os próximos 2 que vocês vão ver aqui, eles não são vídeos que o pessoal me mandou. São 2 indicações que eu peguei lá na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, se não me engano lá em agosto ou setembro do ano passado. Só que eu acabei não utilizando em vídeo nenhum e coloquei aqui, porque foram 2 vídeos gravados, ficaram muito interessantes. Então, fiquem aí com os próximos 2. E aí galera, tudo bem? Sou o Roger, a Serpente Musical, e o Rafa pediu aqui para eu falar o melhor quadrinho que eu li esse ano. Mas eu não consegui pensar, então eu vou apenas pegar um quadrinho que eu quero recomendar muito. Tem um caos acontecendo aqui. Vamos lá. Eu vou recomendar Beneath the Trees Where Nobody Sees, que tá chegando agora pro Brasil pela Dark Side. Um belo dia para matar. E, pô, é um quadrinho espetacular que eu botei no mapa, beleza? Esse quadrinho não existia antes de eu descobrir ele. E aí eu li, recomendei pro Batatinha, o Batatinha fez vídeo. Ele fica querendo pegar os créditos por esse gibi, mas na verdade não foi ele. Não foi ele, eu que trouxe esse gibi à tona. É um gibi lindíssimo, uma aquarela lindo, uma coisa assim super fofinha, só que é sobre uma ursinha psicopata. Então você vai acompanhar a história dela, que ela mora numa cidadezinha, e ela sempre viaja pra capital pra raptar alguém, pra sequestrar e assassinar, né? Só que a história começa quando ela descobre um assassinato na própria cidadezinha dela. Ou seja, tem algum outro serial killer lá, desrespeitando as regras que ela meio que criou, sabe? Então, é muito interessante, acontece muita coisa incrível e a arte é espetacular. E tá saindo a nova série agora. Então, é legal pra você comprar, ler e acompanhar junto com a gente. Valeu! E aí galera do Pela Capa, eu sou o Rafael do Batatinha Comics e hoje eu tô aqui na Bienal de Curitiba, na Bienal de Quadrinhos de Curitiba para recomendar um quadrinho. Na verdade, esse quadrinho que eu tô na mão eu não li ainda, mas eu gosto muito do outro quadrinho que se passa nesse mesmo universo da Helena Cunha, que é o Boa Sorte. Esse aqui, Você Precisa Saber de Mim, é uma espécie de continuação, onde a gente vai ver como personagem principal uma personagem secundária da primeira história. Dá para ler os dois sem ter lido cada um, mas eu recomendo Boa Sorte. Foi o quadrinho que eu li. É uma história sobre descoberta, a história de uma menina que está se descobrindo lésbica numa cidade pequena. A família dela passou por bastante perrengue, inclusive uma morte que abalou totalmente a estrutura da família, causou o divórcio dos pais. E a gente vai acompanhar a história dessa menina lidando com esse problema familiar e se descobrindo lésbica ao mesmo tempo. É uma história triste, mas feliz ao mesmo tempo. Bem bonita, bem legal, recomendo bastante. Além desses aqui, ela tem também o Normal, que também lida com esse tipo de problema, porque é algo que a própria Helena Cunha traz da vida dela, né? Então são quadrinhos semi-biográficos. Então fica aí a recomendação da Helena Cunha de qualquer gibi dela. Bem, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gostado das indicações, e convido vocês a deixar aqui nos comentários quem que deixou a melhor indicação. Vamos fazer essa competiçãozinha aí. E claro, deixa o like aqui no vídeo também, que vocês me falam se gostaram ou não do vídeo, e eu fico inclinado a trazer mais conteúdos como esse no futuro. E reforçando mais uma vez, o link para o canal de todo mundo tá aqui na descrição. Não deixe de ir lá e se inscrever. Todo mundo que eu chamei são pessoas que eu gosto muito do trabalho, além de ser pessoas muito queridas para mim. Então, o vídeo fica por aqui e até a próxima.